particularidade, né? Ele tinha o tronco e um braço só. Ele não tinha os outros membros, entendeu? Não tinha a cabeça, não tinha do joelho para baixo, não tinha, e não tinha o outro braço, né? Então, assim, e tinha assim, estavam bem lesionados para você identificar. Ó, tá faltando fulano de tal, não dava para falar isso aí. Não conseguia, tipo, identificar, ó, esse é fulano, esse é ciclano, você entendeu? Até em virtude ali da situação que eles... Com vocês, Coronel Jefferson de Mello. Seja bem-vindo, Coronel. Ei, obrigado. Satisfação ter o senhor aqui hoje. Satisfação é toda minha, um prazer enorme estar aqui no TikTok. Não conhecia. E é um prazer enorme estar aqui com você, toda essa equipe. Essa semana fazemos 30 anos que tivemos o acidente dos Mamonas Assassinas. Foi algo impactante em nível nacional. Quando o senhor recebeu essa ligação, já chegou para o senhor que já estavam todos em óbitos? Como foi? Eu vou te falar, essa ocorrência, ela tem uma particularidade muito grande. Primeiro que na época a gente nem tinha celular, né? Usava o famoso bip. E para ajudar foi no sábado à noite. Ou seja, foi no fim de semana. Porque na época eu era primeiro-tenente, eu comandava o posto Casa Verde, que fica ali na Ponte do Limão. E a área que caiu, a região que o avião caiu, pertencia exatamente a esse posto. Hoje tem mais postos na região, mas naquela época não. Era só o posto Casa Verde. Hoje, por exemplo, tem o posto Curuvi, tem o posto Horto Florestal. Então, cada posto tem a sua região. Naquela época, esses postos não existiam. Então, veio a demanda de que a população tinha achado, né, que sempre não tem certeza, que tivesse caído um avião. Aí o quartel foi acionado. Precisa ir lá na Avenida César Freire Fagundes, que tem uma pedreira, parece que alguma coisa caiu lá, um avião, ninguém tinha certeza de nada. E a equipe foi. E como se tratava uma ocorrência e também ninguém sabia que era o avião dos Mamonas, né? Então, é um avião qualquer. E como se tratava de uma ocorrência de vulto, é procedimento eles, de cara, comunicarem o comandante no posto, que no caso era eu. Então, eu recebi a informação pelo BIP, aí liguei para o quartel, telefone fixo, falei assim, ó, a equipe está se deslocando para uma queda de avião em tal local. Eu falei, então eu vou para o quartel e vou para lá também. Aí foi o que eu fiz, né? Eu morava na Zona Leste, mas eu estava na rua, cheguei lá rapidinho, de lá peguei uma viatura e a gente foi e nós fomos pro... Pessoal, as primeiras equipes já tinham chegado, né? Já tinham ido na frente e nós fomos pro local da ocorrência. Aí quando chegou lá, era uma pedreira, então tinha um paredão de 80 metros, não tinha sinal de nada e só restava o quê? Subir. Então tinha trilhas, né, laterais, subíamos pelas trilhas e tal, e chegamos lá numa planície, lá, um ponto alto. Mas e aí? Até sentimos ali odores, né? Odor de combustível. Só que assim, a gente estava andando e tinha uma queda de 80 metros. Aí o que aconteceu? Procurando ali por horas e aí, de repente caiu a neblina. Chegou a madrugada e caiu a neblina. Isso qual o horário mesmo, Coronel? Olha, eu já acredito que a gente ficou procurando ali até mais ou menos meia-noite, 1h. Só que aí o que aconteceu? Com a neblina ficou perigoso. Porque a gente não conseguia enxergar o final do barranco. Falei assim, pô, daqui a pouco vai cair um bombeiro. Então assim, vamos recolher, uma questão de segurança, vamos recolher. E aí começou a chegar informações, chegar via comunicação, que talvez fosse o avião do conjunto, né, do grupo musical Mamonas Assassinas. E aí começaram a chegar veículos de imprensa, as imprensas mais conhecidas, né, até hoje, começaram a chegar. Aí começaram a chegar, chegou, por exemplo, na época, a namorada do Dinho, aí falou, meu, é o avião dos Mamonas. Aí você liga daqui, liga dali e tal, vai, aí começam a falar, né, que o avião estava para pousar em Guarulhos e não pousou, né, abortou o pouso e depois ele sumiu do sistema. Então, assim, era já 90% para 99% que seria o avião dos Mamonas. Mas, Coronel Mello, só para a gente ressaltar, porque a galera do TikTok deve estar vendo a entrevista e falando assim, cara, na época era 1996. Isso, perfeito. Então a comunicação não era como é hoje. Não demora um pouco. Mas o que eu fiquei curioso aqui nesse momento é justamente que a torre de operação em nenhum momento entrou em contato com o Corpo de Bombeiro? Ela entrou, mas não com as equipes que estavam lá. Ela entrou em contato com o Corpo de Bombeiros na nossa central de comunicação, né? Que é o nosso centro de comunicação. Mas quando chegou esse bip para você, tipo, olha, tem uma suposta queda de uma aeronave. Até então, não teria sido o aeroporto que tinha acionado, eram moradores. Pode ser moradores, pode ser o aeroporto. A gente não tem essa informação, porque para nós não chega essa informação nessa ocorrência de quem acionou o bombeiro. Porque, assim, até hoje, né, o número de telefone do Corpo de Bombeiros é 193. Naquela época já também era. Sim. Então, pode ter entrado mais de uma chamada, que é comum, né? Entrar mais de uma chamada pela população ou mesmo pela torre de controle. E como é que funciona? Entra no nosso centro de comunicação, aí faz mais alguns questionamentos, aí lá eles falam, não, realmente é uma emergência. Aí eles acionam o quartel mais próximo. Que aí foram vocês. Que era o quartel da Casa Verde, que eu não estava lá porque era fora do expediente, era sábado, por isso que eu fui para lá depois.
E aí as equipes foram para lá, e eu fui depois e cheguei, por bem dizer, quase junto com eles. E começamos a trabalhar, que nem eu estava te falando. Aí nós interrompemos por uma questão de segurança. Antes de amanhecer, isso aí eu lembro bem, por volta das 5 horas da manhã, que a neblina baixou. Ó, vamos subir de novo. Tinha um capitão, eu era primeiro-tenente. Tinha um capitão lá, o nome dele era Capitão Edson. Hoje é coronel da reserva também. Ele que estava comandando, né, as operações ali, né? Ele chegou depois, sempre o mais graduado comanda, né? E aí nós subimos. Subimos, aí nós conseguimos visualizar o trajeto que o avião fez. Então lá tinha um platô. Aí o que acontece? O avião passou por esse platô e ele foi danificando toda a vegetação. Então ficou aquela pista, assim, toda com a vegetação danificada, tal. Tinha uma vegetação baixa. E depois, o do platô, ele tinha um declive, um morro. E aí o que acontece? O avião, isso aí a gente conseguiu deduzir depois, com mais calma, né? O avião, e eram tudo eucaliptos, gigantescos. Aí o avião foi se desmanchando nos eucaliptos. Então a gente foi seguindo o trajeto dos estragos que o avião fez. Então você via pedaço de avião em cima de árvore, aqui, ali. A gente foi praticamente seguindo o trajeto que o avião fez. E foi descendo o morro. E foi até que nós encontramos ali os primeiros corpos, né? Eu lembro hoje, os primeiros que nós encontramos foi o piloto e o copiloto. Piloto e o copiloto. Ali meio, né, um pedaço do avião. E eles, né, eles eram em 9, né? Eles se espalharam bem em virtude disso. Em virtude dessa questão do avião ele se desmanchando nas árvores, eles ficaram um longe do outro. Os integrantes ali, tinha pessoas que não eram do conjunto, que eles eram em 5, né? Tinham mais 9 ali, além do piloto. Com o piloto tinha mais 2, não lembro se era segurança, alguma coisa técnica. Então, eles ficaram longe um do outro. Então, isso dificultou. E aí nós passamos a madrugada toda, o restante da madrugada, e o dia, bem dizer, nós fomos encontrar o último ali por mais ou menos por 12 horas, 13 horas do dia seguinte. E aí foi agora, como é que nós vamos tirar esse pessoal daqui, né? Ou vamos transportar, ou aí chegar a uma conclusão que o melhor caminho mais rápido seria aéreo. Então, só que ali não tinha local para pousar helicóptero. Então, o que nós fizemos? Nós encapsulávamos os corpos com lonas que tinha na polícia, envolvia mesmo, amarrava e tal. Aí nós cortamos as árvores ali, fizemos uma clareira. O helicóptero da polícia vinha, descia 2 cordas, e aí nós amarrávamos o corpo e ele ficava esperando parado. A gente amarrava o corpo, depois ele já está pronto, amarrava ali, ancorava nas cordas e ele subia e descia lá para a parte plana da pedreira. Aí lá vinham os órgãos lá competentes e levavam embora. E assim foram retirados, um por um, né? E aí o que acontece? No meio da ocorrência, começou, aí já era público que era o avião dos Mamonas. E aí foi chegando a imprensa. Não só a imprensa, como a população. A população entrou na mata também? Entrou na mata, chegou lá. E aí vocês tiveram que fazer Nós fizemos um isolamento. Fizemos um isolamento, e aí tivemos que pedir apoio. A polícia subiu também, o policiamento subiu também para ajudar nesse isolamento, porque cada um, eu não critico, né? Faz parte. Cada um queria levar uma lembrança. Entendeu? Então, e lá tinha aquelas blusas deles, aquelas coisas dele, o povo tudo louco pra pegar alguma coisa, né? Então, até o pedaço da aeronave eles queriam ter acesso. Queria levar tudo, então, mas não podia, porque tinha a questão também do CENIPA, né? O órgão da aeronáutica que faz toda a fiscalização da queda de avião, então foram acionados, né? Eles foram fazer lá a perícia da queda, que é um procedimento padrão, e aí na época, né, a gente sabia a quantidade, mas ali no calor do negócio, a gente não conseguia, identificar, esse é fulano, esse é ciclano, você entendeu? Até em virtude ali da situação que eles se encontravam, a gente não conseguia identificar. Mas, Coronel Melo, as pessoas, quando vocês falam que abriram a clareira na mata para o helicóptero fazer a retirada dos corpos, foi justamente uma operação para não sair com eles da mata, que daria muito mais trabalho também. Era longa, era uma distância longa. E a questão também da população, que estava esperando lá na pista. Sim, tinha gente para todo lado. Tinha gente para todo lado. A imprensa teve acesso a entrar na mata também? A imprensa também subiu, mas eles ficaram atrás do isolamento. Tá. Ficaram atrás, não entraram na... Porque o que nós fizemos, né? Posso falar aqui abertamente? Sim. Nós, conforme íamos encontrando, né, os integrantes, nós removíamos e fomos concentrando eles todos num local só. Ficar tudo junto. E assim, a bombeiro está acostumado, mas não é uma coisa agradável de se ver. Eram famosos. Então nós tivemos que fazer um isolamento grande até. Entendeu? Só que se a gente não tivesse apoio, só os bombeiros não conseguiam segurar a população. Por mais que você fale, né, tal. Então o policiamento subiu. Na época nós tivemos o apoio também do COI, né, que é o Comando de Operações Especiais da polícia também. Eles estavam com a gente nessas buscas. E aí faltava um. Na soma, faltava um. Pô, e agora? Falta um. Já aqui, né, um raio aqui de, sei lá... Tinham quantos lá?
Total. 0 e 9. 9. Que eu lembro eles eram 9. Dentro da aeronave, eram 9 pessoas. 9 pessoas. Aí 5 a banda e o restante, mais 4. O piloto. E tinham mais 2 lá, que eu não lembro se um era segurança. Eu sei que um eu acho que era segurança. E o outro, que se ele era técnico, o que era. Sei que eles eram em 9, se eu não me engano. Também eu tô um pouquinho... Não, produção qualquer coisa confirma. Se eu não me engano, eles eram em 9. E aí teve esse detalhe aí que faltava um. E agora? Falta um, quem é? Também a gente, naquele calor ali, não sabe quem eu te falei, né? A gente ficava olhando para ver, porque eles estavam bem, né? Digamos assim, lesionados, né? Vou usar esse termo assim. Estavam bem lesionados para você identificar. Não, tá faltando fulano de tal. Não dava para falar isso aí. Entendeu? E aí chegou um senhor que, curiosamente, ele chegou em mim e falou assim, ó, eu vi uns 200 metros daqui, eu vi um braço. Falei, caramba. Eu falei, então, por favor, senhor, não comente com ninguém, eu vou chamar mais uns bombeiros aqui e aí nós vamos para lá. Falei, não, tudo bem. Aí eu chamei mais 3 bombeiros e ele saiu e nós saímos atrás. Só que o povo, todo mundo é esperto, né? Então vieram mais algumas pessoas atrás também. Esse local que ele falou estava fora do isolamento. Entendeu? Só que assim, era um barranco, então não era tão simples descer lá. E aí quando nós chegamos lá, realmente eu vi, né, tinha um braço, e a vegetação cobrindo. A vegetação cobria. Você viu o restante do braço e aqui na altura do ombro a vegetação cobria. Então dava a impressão que seria só o braço, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma corrente lá com os bombeiros, coloquei as luvas e tal, e desci de novo. E aí quando eu peguei o braço, que eu fui pegar assim como se fosse uma coisa mais leve, aí eu vi que não era só o braço, que era o corpo todo. Entendeu? E ali nós encontramos o último, né? Mas quando você fala, coronel, quando puxou, veio o corpo porque estava no meio da mata, embaixo das folhas, como é que Embaixo da vegetação, ela inclinou e tampou para ficar o braço para fora assim só, entendeu? A vegetação fechou, então da onde a gente ia não tinha visibilidade. Aí a gente fez uma corrente manual mesmo, né? Nem colocamos corda nada, falei, não, vou fazer a corrente, aí eu já pego e já trago. Só que quando chegou lá, eu peguei no braço assim, tava pesado. Aí eu falei, pessoal, segura aí que não é só o braço. Aí a gente foi puxando, eu puxando, segurando pelo braço, só que tinha outra particularidade, né? Ele tinha o tronco e um braço só. Ele não tinha os outros membros, entendeu? Não tinha a cabeça, não tinha do joelho para baixo, não tinha, e não tinha o outro braço, né? Então, assim, e tava de bermuda, né? Aí até um parente falou assim, ó, esse é o vocalista, né? O cantor que tava faltando. Então o Dinho, ele só veio, ele só foi recuperado a ser encontrado. E só foi recuperado mesmo com o tronco e os braços, né? Eu vou te falar assim que em um primeiro momento, sim. Mas essa ocorrência, ela não terminou, né? Então, assim, essa equipe e nós fomos embora, né? Depois permaneceram outras equipes e foram encontrando mais coisa, tal, mais os pedaços, fragmentos, né? Que a gente chama de fragmentos, tal. Então, eu não poderia dizer para você que ele foi embora desse jeito, né? Então, eu acredito que os outros fragmentos foram totalmente encontrados, né? Durante o transcorrer da emergência, que durou mais de um dia, né? E a produção confirmou aqui, eram 9 integrantes, né? Mesmo. O Dinho, então, foi o que... Foi o último. E foi o que não deu para reconhecer de forma alguma? Não, de imediato não. Ele foi reconhecido por um tio que foi com a gente lá. E esse tio que falou, é ele. Ele tava com essa bermuda, né? Que eles... Não, ele tava com essa bermuda ontem à noite, né? Que ele tava de bermuda ainda. Aí nós recolhemos, né? E levamos embora, aí juntou e... O que fica mais evidente pelas fotos é o Sérgio, né? Que aparece o tronco e o rosto dele que aparece bem. Que era o que tinha o cabelo pintado. Esse daí. Sim, eu não me recordo os nomes, né? Mas tem essa foto dele, né? Que ele tinha o hábito de pintar o cabelo. E aí ficou mais fácil para reconhecer. Sim, digamos que sim, né? Quem ficou menos lesionado ali foi o piloto e o copiloto. Inclusive, eles estavam juntos, né? Talvez pela questão de estarem ali na cabine, né? De comando e tal. Eles logo foram os primeiros que nós achamos. E praticamente eram os únicos que estavam inteiros, né? Digamos assim, né? Então, piloto e copiloto. Aí os demais estavam todos afastados um do outro. Eu acredito pela dinâmica, né? A dinâmica do acidente, né? A descida, as árvores. Como eu te falei, o avião ele foi se desmanchando. Lá no local da ocorrência não tinha um avião assim inteiro, não. Era pedaços para todo lado de avião. O avião ele se desmanchou pelas árvores, né? Bem impactante. Essa notícia gerou uma comoção nacional. Sim, e foi uma emergência para nós, né? Uma ocorrência que perdurou por muito tempo, né? Por questão de entrevistas, questão de a questão policial, né? Então você acaba entrando muitas vezes como testemunha, né? Você vai lá, às vezes o pessoal te convida, fala, pô, como é que foi, assim assado, tem algum detalhe? Porque eles querem, né, chegar ali à causa, né, da queda do avião, né? Então é uma ocorrência que perdurou por muito tempo. Mas na sua avaliação, Coronel Melo, na época foi devido ao quê que você sentiu? Foi o tempo, porque estava chovendo? Então, o tempo estava meio fechado, estava assim, mas é difícil, né, pra gente falar
eu, para ser sincero, eu nunca tentei deduzir por que ocorreu a queda do avião, né? Eu nunca pensei nisso, né? Ele caiu por causa disso, né? O que eu posso te falar é que na época, ele, por pouco, porque que nem eu te falei, tinha um paredão da pedreira. E ele passou em cima, assim, muito, muito rente. Se ele pega, eu não sei se de repente ele tentou pousar ali, né? Ele viu um plano assim, porque se ele pega um pouquinho mais para baixo, ele ia entrar numa parede, assim. Ele ia entrar direto numa parede da pedreira. Eu lembro, né? Acho que todo mundo, quando fala Mamonas Assassina, vai lembrar onde estava quando chegou a notícia na televisão. Era no de 96 e foi no domingo pela manhã que saiu a notícia. Porque Caiu no sábado à noite. Sábado à noite. Isso. Então, quando foi domingo, acho que umas 10 horas da manhã, toda a população já tinha acesso a essa notícia. Sim. Mas muita gente teve acesso, acho que... 5 da manhã, 8, né? Foi muita gente para lá. E a imprensa foi também, né? Então, foi muita imprensa para lá, né? Quando acontece um acidente com essa repercussão, o que o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, tenta no momento? Tanto isolar, mas não passar nenhuma informação? Primeiro, a família que tem que ter o acesso? Como é que funciona isso? Assim... O bombeiro foi, não só o bombeiro, como a polícia militar, ela foi evoluindo bastante nessa questão de entrevistas, de passar informações, né? Então tem todo um protocolo, evitar passar, porque uma das piores coisas que tem é você passar uma informação errada e depois ter que corrigir a informação. Então isso é péssimo. Então a gente tem como protocolo, por exemplo, dependendo do local, sempre o mais graduado é o que dá a entrevista. Sempre ele concentra nele, para não ficar aquele negócio, pega esse bombeiro aí, pergunta um negócio para ele, pega o policial ali, pergunta, então todo mundo, então isso não acontece. Isso é uma coisa padronizada já de muito tempo. Então vai dar entrevista, quem vai dar entrevista? É o mais graduado. Então lá, por exemplo, o capitão, quem ia dar entrevista era o capitão, entendeu? Tanto que lá no local eu não dei nenhuma entrevista. Tá? Hoje, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, não só aqui de São Paulo, de várias corporações do Brasil, eles já trabalham com porta-voz. Então, muitas vezes, hoje, não é nem o mais graduado que está dando entrevista. Ele tem uma pessoa específica para dar a entrevista. Ela está lá só para recolher informação, ela sempre conversa com o mais graduado. Sim. Ela sempre está em contato direto com o mais graduado. Mas, às vezes, o mais graduado, que nem eu, como coronel, participei de várias emergências, como tenente-coronel, e aí a imprensa, às vezes, pedia, dá para o comandante falar com a gente? Aí o porta-voz pode ser um tenente. Hoje, o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é um capitão, que trabalha no gabinete do comando. Então, é ele que está sempre nas grandes emergências e ele que faz... É um especialista, né? É um especialista. Então, tanto que, se você observar, abrindo um parênteses, tem essa ocorrência de Minas que está acontecendo aqui, lá dos deslizamentos. Sim, quem sempre dá entrevista é um primeiro-tenente. Ele é o porta-voz. Entendeu? Então ele tá lá para isso. É por isso que ele... não tem coronel lá, o tenente que tá dando entrevista? Não é isso, é que ele é o porta-voz. E por ser porta-voz, tem toda a questão de ética, a preparação para dar entrevista de uma forma clara, contundente. Especializa. Quando você fala de preparação, é justamente porque tudo tem que tomar muito cuidado na comunicação. Para não gerar um viés político, também um viés emocional. Justamente essas questões tem que tomar muita cautela. Sim, com certeza. Eles se especializam nisso. Nós, como coronéis, fazemos cursos também para como dar entrevista, né? O que é importante você falar, o que você não deve falar, entendeu? Nós, como oficiais, a gente recebe esses treinamentos também. Então, isso é importante, porque você está dando entrevista em televisão, você está dando milhões de habitantes, né? População, assistindo. E que nem eu te falei, é horrível você dar uma informação errada, em vários sentidos. Ou um erro técnico, você pode até falar alguma coisa ali que você errou por acaso, ou uma informação errada, né? Eram tantos, tem tantos, né? Porque acontece, que nem, por exemplo, um deslizamento. Você não consegue chegar no primeiro momento a quantos desaparecidos tem. Você não consegue. Então, assim, toda hora a informação ela vai se atualizando. Então, você tem que tomar, até o momento, tal, temos tantos desaparecidos. Daqui a pouco aparece um parente e fala, eu tenho um fulano de tal que morava em tal lugar, tal, a gente não consegue falar com ele. Aí entra também, aumentou o número de desaparecidos, entendeu? Então, tem sempre esses detalhes, né? As informações realmente, elas... Tem que ser cauteloso. Tanto ajudam como atrapalham, né? E, coronel, na época ainda do acidente do Mamonas, você falou que a namorada do Dinho foi a primeira que apareceu. Olha, eu não sei te falar se foi a primeira, mas ela apareceu lá porque, assim, nas emergências, o que a gente faz? A gente monta um posto de comando. Então, aonde estavam os trabalhos, né, que a gente chama de área quente, era lá no topo lá. Sim. E embaixo, ao nível da
da avenida, nós montamos um posto de comando, onde ficavam as viaturas, onde ficavam algumas autoridades, né, algumas pessoas. Então ela chegou lá como, vamos dizer, namorada, um parente, vai? Sim. Então ela ficou ali próximo da gente e tal. Então eu não saberia se foi a primeira que chegou, mas ela chegou lá no local. Tinham mais familiares dos Mamonas? Familiar eu não me recordo, que eu me lembre não. Tinham conhecidos que chegaram lá, que estavam com ela, inclusive, né? Eu não lembro de familiares, assim, pai, mãe, não foram lá para esse local, entendeu? Do local da emergência, né? Então, mas foi uma ocorrência que nem eu te falei, né? Eu era tenente, estudava, então foi uma coisa que impactou na minha vida pessoal também, né? Então, por causa de fotos que foram divulgadas, né? Então, onde eu andava, as pessoas falavam, esse aí era o tenente que estava na ocorrência. Particularidade aqui, o senhor tem filho, filha? Tenho filho, tenho 2 filhos e uma filha. Qual a idade? Então, o mais velho com 26, né? O outro com 24 e a minha filha com 21. Ah, não, então ainda não pegou a época dos Mamonas. Não, os Mamonas não, mas o meu filho mais velho, por exemplo, ele é militar, né? Ele entrou como soldado no Corpo de Bombeiros, trabalhou 3 anos como soldado e hoje ele é cadete, né? Tá na Academia do Barro Branco. Os meus outros 2, meu filho... Esse é o Matheus, né? O Felipe... Vou falar o nome, porque senão eles vão me xingar. O Felipe, formado em Educação Física, né? Formou na USP aqui, da consultoria. E a minha filha tá no 3º ano de veterinária da USP também. Ah, parabéns. Da Todo USP mundo ligado também. aí. Todo mundo antenado. Trabalho na sociedade. Um educador físico cuida da saúde, outra cuida da saúde dos animais. Isso. E o filho mais velho defendendo a sociedade. Sim, cuidando de vidas. Tá na luta aí, quer voltar pro bombeiro e tal. Então, porque hoje ele tá na academia de oficiais, né? Então, ano que vem ele se forma. Tá seguindo o caminho dele. Tá. Deus sabe o que faz, dos 3, né? Parabéns, parabéns. E a minha esposa é aposentada, Márcia. Ela é enfermeira também, obstétrica, mas aposentou também. Todo mundo meio que ligado ali. No meio da prestar assistência humanitária aí, de alguma forma. De alguma forma. E você ainda não para, né, coronel? Você continua ainda na missão. Porque as coisas, elas aparecem. Então, eu realmente estou trabalhando, muito feliz, né? Não sei se eu posso falar alguns detalhes aqui. Pode. Então, hoje, bem dizer, eu trabalho em 2 empresas, que nem eu falei com você, né? Uma delas, ela chama Safety to You, que ela criou uma coisa muito legal, né? Ela montou uma gestão dos equipamentos de segurança. Então, é uma empresa que faz o que ninguém faz. Então, por exemplo, se a bomba de incêndio para de funcionar aqui, acusa lá na empresa. Interessante. Você entendeu? Então, assim, porque a parte regulatória, né? Tirar o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, um monte de gente faz. Agora, você manter uma gestão em cima dos equipamentos, ninguém faz. Então, o que acontece? As pessoas tiram a documentação e abandonam os equipamentos. Aí a bomba para de funcionar, as mangueiras não sei o quê, o sprinkler, a bomba não sei aonde, a luz de emergência não funciona, o alarme não toca. E a gente faz essa gestão, a gente mantém o cliente com os equipamentos operando. Aí quando vai tirar a regulamentação novamente, está tudo certo, não tem que fazer nada. Entendeu? Isso é um ótimo trabalho. Sim. Uma questão de prevenção total. Prevenção. E aí a outra empresa é a UAV, né, que é uma sigla inglesa, que são aeronaves remotamente tripuladas para incêndio. É uma indústria e lá a gente acabou desenvolvendo com a equipe, eles já tinham desenvolvido um drone para combate a incêndio. Então é um drone que sobe acoplado a uma mangueira, então para incêndios elevados, né? E desenvolvemos drones para busca e salvamento, né? Que tem várias funções, tem função de iluminação, tem câmera térmica, tem transporte de carga, né? Ele leva, então ele substitui. Não vou usar a palavra substituir o homem, né? Mas ele ajuda muito na rapidez, na segurança, né? Na efetividade do trabalho. Então, se tivéssemos um equipamento desse na época, com certeza encontraríamos na hora. Na hora. Sobrevoou ali, já sabe... Câmera térmica, acabou. Pegava a caloria, já era. Já tinha encontrado. É muito rápido, ou seja, a tecnologia é a favor da humanidade. Da humanidade. Nessa questão aí. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Que é na área que eu gosto. Então, tô bem feliz. Parabéns. Coronel, seguimos aqui. 96, dia 25 de janeiro de 96, o acidente do Mamonas. E nesse mesmo ano, tivemos também um acidente da TAM. Pouco tempo depois que a aeronave decola no aeroporto aqui de Congonhas, ela vem caindo ali perto de Jabaquara. Isso, ela caiu no que a gente chama ali, seria no lado de trás. Lado de trás. Uma área bastante residencial, né? E ele caiu ali mesmo. Só acabou de decolar já. E você estava nessa ocorrência, coronel? Fui para lá, não era a minha área, que eu trabalhava no 2º grupamento, mas o bombeiro, ele tem muito disso, né? A polícia militar como um todo, né? De apoiar outras áreas em ocorrências de grande vulto, né? Então, apesar dali pertencer ao 4º grupamento de bombeiros, eu era do 2º, mas nós nos deslocamos e fomos para atuar nessa ocorrência, que na época foram 99 mortos. E apesar do vulto, né? Uma ocorrência de grande vulto, gigante, ela pegou uma área grande também, uma rua, mas o acidente em si, vamos dizer ali, os corpos, né? Que não sobreviveu ninguém do avião, eles ficaram muito concentrados. Então, ela foi uma ocorrência que foi atendida até de uma forma rápida. Digamos aí, em 24 horas, bem dizer, praticamente todos já tinham sido retirados, né? Então, foi uma ocorrência rápida. 99 pessoas que estavam no voo
chegaram a óbito. Sim. Ó, eu não me recordo se eu não me engano, talvez uma pessoa só que não estava no voo faleceu, se eu não me engano. Mas eu não vou te falar com grande certeza. Vamos a produção pesquisa aí. Então ajuda nós aí. Pra ver se teve um sobrevivente. Não, sobrevivente não. Nenhum. É que, além dos que estavam no avião, uma pessoa que estava numa casa, se eu não me engano, ou na rua, também morreu. Ah, entendi. Não, porque é isso que eu queria falar. Então, teve uma pessoa que morreu. Então, que se eu não me engano, vagamente, aí, se eu não me engano, teve uma pessoa que não estava no avião. Mas juntando tudo, era 99 ou... No geral, 99. 99. Era 98 no voo e 9 uma pessoa que foi atingida em sua residência. Se eu não me engano, era essa a contagem, né, digamos assim. Assim, a gente tá indo no túnel do tempo. Sim, túnel do tempo. 96. Por que a causa do acidente? Eles revelaram na época? Então, cada um fala uma coisa, né, na época. O que eu falar aqui isso foi o que eu vi, né? Então não é certeza. Mas o tempo tava bom naquela época? Tava bom. Era período da tarde ou noite? Foi no período da manhã. Manhã, olha aí. Período da manhã. Foi no período da manhã. O pessoal fala muito do tal do reverso, né? Que é essas turbinas, que quando o avião está decolando, elas teoricamente fazem uma força para trás. Né? Quando ele pousa, as turbinas, falando bem empiricamente, tá? Elas invertem o funcionamento para ajudar a frear o avião. Tá. Então dizem na época que o problema dele foi que o reverso atuou no momento que ele estaria decolando. Aquele botãozinho ali, né? Não, eu não sei se foi botão. O pessoal comentou. O documentário eu assisti, pronto. Fala justamente isso. Então dizem que... Dizem, né? Foi falado, mas que eu te falei. O que eu falar aqui não é tecnicamente... Certeza. Foi coisas que a gente ouviu pela imprensa, que foi a questão do problema do tal do reverso, né? Que tem os aviões, né? E aí eles decolou e o reverso teria acionado. Que era muito próximo, então, tudo isso, a parte técnica. E aí acho que sofreu a queda. Sofreu a queda. A produção confirmou que foi